Castelis Magalhães na área, seja muito bem-vindo ao Geekflix e hoje é mais um dia de comentar o Cavaleiro da Lua. Let's go! Então, este terceiro episódio que chegou na quarta trouxe muitas revelações, muita coisa interessante que eu vou comentar aqui nessa review. E cara, como tá sendo espetacular acompanhar essa série, porque, claro, esse episódio eu senti no início um pouco daquele aspecto típico de séries com poucos episódios, que eles trazem mais ação e desenvolvem um pouco a trama para poder guardar a narrativa para os episódios finais. Só que isso pode ser um problema, porque pode deixar o final da temporada, como que eu posso dizer, corrido demais. Só que essa estrutura, como eu falei, ela é apresentada no início, mas depois o episódio ele toma forma e ele volta a mostrar a grandiosidade da série, e aí quando ele faz isso, ele não regride mais em momento nenhum. Então teve essa pequena disparidade no início, mas não dá para eu chegar aqui e dizer, não, esse episódio foi medíocre, de maneira nenhuma. Ele foi espetacular. E tem tanta coisa aqui para comentar que eu gostei. Primeiro ponto é como eles conseguem realmente apresentar a mitologia envolvendo o personagem, todos os aspectos culturais ali do Egito, de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito natural. E isso, como eu tinha falado já em outras reviews, se dá ao fato sábio da Marvel de ter contratado um diretor que vem realmente do Egito. Então, quando o cara ele faz parte dessa cultura, ele vai fazer toda a questão de que o público em geral, todas as pessoas ali que não estão inseridas em conhecer suas tradições, conheçam de uma maneira verdadeira, de uma maneira interessante. Então você nota aqui um carinho, uma determinação em fazer com que a gente entenda mais sobre esse aspecto, por mais que tenha todo o lado megalomaníaco e fantasioso da série, afinal é um projeto de super-heróis, mas eles não abrem mão de mostrar toda essa questão cultural. E não tem como realmente passar por uma análise do episódio e não deixar de comentar isso aqui toda vez, porque realmente eu fico impressionado com o desempenho da série nisso. E isso já torna o projeto bem diferente dos outros, porque aqui tem um aspecto muito pessoal, muito realmente que vai trazer algo para o público de uma cultura de fora. Até então a gente tinha séries, produções que eram de personagens que, por mais que de repente não fosse residentes dos Estados Unidos, como no caso da Wanda ou o próprio Loki, que é um Asgardiano, seja um alienígena, mas a sua estrutura cultural, a forma que os episódios são montados e a série, não lhe permite, claro, foi a intenção deles, que você conheça mais sobre aqueles aspectos tanto ficcionais, como também poderia ser dos países relacionados aonde os personagens residiram. Mas aqui tem esse aspecto e ele realmente é colocado para enriquecer a trama e está conseguindo fazer isso muito bem. Outra questão é como o Oscar Isaac, cara, o Oscar Isaac ele está se superando cada vez mais, porque a desenvoltura que ele transita entre Max Spector, Steve Gwent e quando ele veste o manto do Cavaleiro da Lua, a imponência é sensacional. Você viram todos aqueles momentos em que fica ali o contraste entre um e o outro, a forma que ele se comunica, se autocomunica, né? É tudo muito bem natural, é tudo mesmo transmitido de uma maneira que, primeiro, não ridiculariza a doença, o transtorno dissociativo de personalidade, também não romantiza como se fosse algo extremamente legal, um superpoder, assim, algo do tipo, e é realmente feito com uma cadência muito boa. O Oscar ele consegue mostrar ao público que o Max Spector, ele é uma pessoa doente mesmo, ele passa por um transtorno. É muito interessante quando a produção consegue chegar nesse nível e o ator acompanha ou até se sobressai. E o Oscar, ele cada vez mais mostra como é um bom ator, porque a sua postura muda completamente, a forma que fala, principalmente quando você assiste legendado, e você vai ver o sotaque do ator indo do britânico para o do Mark Spector, a questão dos olhares também, o olhar muda, então é toda uma transformação que ele tem que fazer em segundos e que ele faz assim, sem problema nenhum.
Também outro aspecto que eu tô curtindo bastante é como a obra tá trabalhando a Layla, que é a esposa do Mark Spector, porque é muito natural que as produções acabem caindo na preguiça, né, de colocar figura feminina ligada ao personagem, daquela velho modo de que é a dama em perigo, ou de que alguém ali que tá para poder causar um certo tipo, como é que eu posso dizer, ruptura no personagem, de trazer questões de tipo cobrar, você tem que ser mais presente, não sei o que e tal, mas não dá um desenvolvimento a ela. E aí o que que acontece? Quando você trabalha a personagem feminina desse jeito, você acaba criando antipatia, porque você mostra que ela se preocupa e ela tem os seus motivos para estar ali conflitando com o personagem principal, mas você não mostra o porquê. Então fica vago, algo que não ajuda nada a representação feminina. Já aqui no caso da Layla, não. A personagem, além de ela não ser uma dama em perigo, ela tá longe disso. Ela se vira extremamente bem sozinha. Isso foi mostrado no segundo episódio e agora mais ainda. E mostrar ela conversando com a mãe, falando sobre o pai, foi muito bom, porque além de desenvolver mais, a gente conhecer mais sobre, principalmente porque ela foi uma personagem criada para o MCU, ela não é dos quadrinhos. O que que acontece? Também reforça, né, o fato da gente entender como é que ela tem tanto preparo, como é que ela consegue ter todo esse conhecimento, tanto físico como cultural, porque ela já vem de uma família realmente diferente. Então você traz o lore da personagem de uma maneira muito orgânica. E a atriz que está fazendo, a May, é excelente. A química dela com Oscar Isaac é muito boa e, inclusive, né, ela tem até um trabalho duplo, a atriz, porque ela tem que fazer a dinâmica com as diferentes personalidades do Mark, do Cavaleiro da Lua. Então, quando o Mark é o próprio ele mesmo, e quando ele muda para o Steven, a dinâmica é toda diferente. A forma que ela age, a forma que ela trata, tem que mudar. É obrigatoriamente necessário isso. E a atriz ela consegue fazer isso muito bem. Ela não tem dificuldade em trabalhar com as diferentes faces do Oscar Isaac. E como eu disse, ela tem seu próprio background. Você vê que a série está com a intenção de crescer ela cada vez mais. Então isso é muito bom. E sobre o roteiro em si, a direção, é muito interessante como o roteiro junto com a direção consegue montar uma história bem realmente que tipo, cara, se você ignorar ali o logo da Marvel no início, você fica pensando que esse projeto é algo isolado, porque claro que tem coisas ali, elementos principalmente nesse episódio que introduziu a questão da mitologia ali e pode ser ligada a Torquato com o Gó, o carniceiro dos deuses, mas é muito isolado. É uma história sobre o Steve Grant, Mark Spector, Cavaleiro da Lua e tudo isso envolvido. Então, o roteiro ele consegue desenvolver cada questão de maneira sem pressa, com um desenvolvimento muito bom, tanto dos personagens quanto da história. Ele vai mostrando cada ponto de forma realmente cadenciada. Ele vai trabalhando toda a sua história e vai fazendo o público se deliciar com isso, sem nenhuma pressa, sem nenhuma pressão para poder conectar esse projeto ao MCU de forma desesperadora. Não é realmente um projeto solo do personagem e foi um acerto excelente porque é uma introdução muito boa. E com isso, até então, já é uma das minhas séries favoritas do MCU. Para mim, se terminar do jeito que está, vai se tornar a melhor série do MCU. Talvez só não vai conseguir bater ainda, mas chegar perto do Demolidor, porque o Demolidor teve várias temporadas. Mas o roteiro é muito bom, a direção é sensacional, a direção tem uma identidade única e ela consegue captar os momentos em que você tem que pegar ali a mitologia e trabalhar, tem que pegar os aspectos visuais do personagem e o que está em volta dele, é muito, muito bem trabalhado. Como essa cena espetacular que foi a cena do Steven Grant junto com o Khonshu manipulando ali a constelação para poder chegar na localização do templo que eles precisavam, da tuba que eles precisavam. Cara, essa cena é espetacular. É uma das melhores cenas do MCU em questão de espetáculo visual.
porque não é só a forma em que ela é montada que é bonita, o CGI também tá muito bom, a questão que o personagem faz isso, e também outra coisa que dá um peso legal a esse momento é que mostra as pessoas em volta reagindo, porque muitas vezes tem uma cena extremamente importante que mexe com os aspectos físicos de um universo e não tem nenhum momento ali mostrando as pessoas ao redor reagindo, como se aquilo tivesse acontecido e sei lá, todo mundo tava dormindo. Não, aqui o pessoal saiu do carro, ficou observando assim, olhando, o que é isso, cara? O Arthur Aaron passa e ele já entende a mensagem, então é muito interessante. Quando você não precisa nem de uma linha de diálogo para fazer com que o público e as pessoas que estão inseridas na produção entendam o que está acontecendo, elas se choquem. É tudo feito ali de uma maneira linear e a cena em si é muito boa. Outro aspecto também excelente desse episódio é a questão de mostrar mais do Arthur Aaron, porque ele ainda estava envolto de muitos mistérios, claro que ele ainda está, só que cada vez mais você vê um aumento crescente do personagem. E eu achei esse terceiro episódio muito bom porque ele trouxe mais detalhes sobre a questão do relacionamento dele no passado com o próprio Khonshu. Ele já foi um avatar do Cavaleiro da Lua e ele fala, né, que o Khonshu quebrou ele, por isso ele acabou saindo. Ele questiona quando ele está ali na reunião do conselho. Então é muito interessante também você vê que é algo bem pessoal para ele, não é tipo aquele negócio de que eu tenho que liberar a Ami, tipo que ele vai julgar todo mundo e acabou, sabe? Tem algo muito pessoal, uma questão de conflito dele com o Khonshu e, consequentemente, porque o Mark Spector está envolvido nisso, acaba também sendo envolvido nessa bagunça. Mas é algo que vem do personagem, então quebra aquele paradigma de que ele está servindo ali alguém para poder colocar o caos ou implantar sua forma de agir no mundo e acabou. Tem algo muito dele que ele acredita mesmo, que ele vive realmente de verdade. E o Ethan Hawke, como sempre, né, atua de forma sensacional. Não tem como o Ethan entregar uma atuação medíocre e a cada episódio ele faz uma interpretação que te faz ter mais interesse no personagem. E é interessante como esse vilão, até o momento, é o que tem mais destaque em todas as séries do MCU. Ele tá em todos os episódios até agora e com um tempo de tela extremamente considerável. E eu acho isso muito bom porque quando chegar nos momentos finais, você não vai precisar apresentar com pressa tudo envolvendo ele, porque você conseguiu apresentar antes, entendeu? Então, você não vai precisar reunir aquela quantidade de informações enormes para jogar na tela para o espectador e de repente ficar tudo uma coisa em cima da outra. Eles estão apresentando o personagem, desenvolvendo ele com bastante calma durante o início até esse terceiro episódio. Então, se continuar assim, quando chegar no final, você já vai conhecer bem ele, já vai saber quais são as motivações que ele quer. E sobre pistas, claro que eu não poderia deixar de comentar a questão de... Eu vi, você não viu? O Jack tá chegando, porque, cara, aquela cena em que o Mark fica discutindo com o Steven. Eu não fiz isso. O Steven disse, eu também não fiz. E a gente sabe que se o Mark não fez aquilo, o Steven não tem condições nenhuma de machucar ninguém. Isso é indiscutível. Até o momento, ele não consegue nem pensar na possibilidade. Então, com certeza, não foi ele. Então, quem foi? Com certeza, ele vai ser apresentado. O Jack, que tantas pessoas comentavam que a série poderia ter esquecido ou não apresentar nessa temporada, ao que indica, ele vai aparecer sim logo em breve. E isso é muito bom porque ele é uma das figuras principais envolvendo o transtorno dissociativo do Mark e o Cavaleiro da Lua. Ele é uma das alcunhas que está ligado às principais histórias do personagem. E quando eu vi isso, eu disse, opa, ali eles estão realmente montando o background para o Jack chegar. Achei muito bom esse momento. E o outro aspecto também que eu tenho para comentar é como os atores escolhidos para fazer até mesmo os coadjuvantes são realmente bons. Ali mesmo no conselho dos deuses mitológicos do egípcio, você nota ali, né, que todos os atores que tiveram momentos para falar, tiveram um certo tempo de tela, eles conseguiram fazer
ou suas interpretações de modo natural que também convincente. Então é muito importante também isso, porque não adianta você pegar uma história boa, montar todo um background interessante e entregar para uma pessoa que infelizmente não é capaz de passar isso em tela. Então o Cavaleiro da Lua tá acertando em tudo, é incrível, ele tá acertando em tudo. E como eu falei, o que isso pode se relacionar com o MCU futuramente? Apesar da série não ter essa pressa nem essa necessidade de apresentar conexões diretas, boom, com o MCU, ele apresenta assim. Não fique enganado que tudo é isolado, não. Pode servir muita coisa, como o fato de mostrar, né, a hipocrisia, o jeito que essas figuras ditas como divindades agem, pode ser um indício já de como o Go vai agir em Top 4, como vai se conectar. E se de repente ele vir atrás de uma daquelas mesmo que foi apresentada nesse episódio, faria todo sentido, porque a gente sabe que o Gore, ele se torna esse antagonista extremamente sedento por vingança justamente por ter ficado totalmente desacreditado, por ter ficado extremamente irado com essas entidades. Então é um lore bem interessante que a série deixa a semente para o futuro. Então, essa foi minha análise. Se você é novo por aqui, já se inscreve. Não esquece de ativar notificações, porque senão você não vai ter mais vídeos novos chegando na sua aba. Também me segue nas redes sociais para ficar ligado em tudo que acontece na cultura pop, seja do mundo nerd, como Marvel, DC, como outros assuntos também. Tem muita coisa interessante lá, então vale a pena. E até a próxima, como deve ser.